Galera, hoje eu resolvi bater esse papo com vocês sobre descarte de resíduos de laboratórios industriais por um motivo. Eu leciono essa disciplina já em pós-graduações e, cara, eu percebo que muita gente comete erros banais ou erros gravíssimos quando se trata do descarte de resíduos. E esse descarte de resíduos, se não for feito da maneira correta, cara, a gente pode ter problemas aí gigantes, né? Podemos ter contaminação de colaboradores, podemos ter, quando é feito esse descarte de modo inadequado, podemos ter até multas, né? E com razão, podemos ter explosões. Então, a intenção hoje é simples. É explicar para vocês o passo a passo, o escopo geral do mínimo que vocês precisam saber, do básico que vocês precisam saber para segunda-feira já chegar lá na sua empresa e fazer esse descarte correto e fazer o gerenciamento correto desses resíduos. Tudo bem? Então, assim como eu falei, hoje, por favor, interajam aí, mandem mensagem, comentem, porque hoje eu não tô podendo zoar ninguém, eu sou o foco, então, por favor, mandem mensagem para que a gente consiga interagir o máximo possível. Tudo bem? Galera, antes de começar a falar sobre o tema em específico, antes de começar a falar sobre o descarte de resíduos de forma geral, é importante fazer algumas definições para vocês. E até peço desculpas já de antemão para aqueles que já conhecem, para aqueles que já estão bem habituados com o tema, porque a intenção é fazer com que todo mundo entenda o básico, para que ninguém tenha dúvida sobre alguns termos técnicos e bem específicos que eu vou comentar daqui a pouquinho, tudo bem? Então olha só, pessoal, antes de começar então a falar sobre esse descarte, eu acho que é importante fazer algumas definições. E algumas dessas definições, nós, enquanto alunos de graduação, ou até mesmo aquelas pessoas que trabalham nas indústrias, eu percebo que usa esses termos de forma muito inadequada. Quer ver? Primeiro exemplo, a definição do que é lixo, do que é resíduo, do que é rejeito. Galera, eu gosto de falar assim, ó. Imagina que se você tivesse uma grande esfera, essa grande esfera, esse grande círculo, seria o círculo dos resíduos. Então, o que são esses resíduos? São materiais que foram gerados por algum processo industrial. Então, lá na indústria, eu vou ter... E aqueles que ainda não entraram na indústria, calma, já chega a sua vez, a sua hora. Espero que essa live hoje ajude você nisso. Mas, galera, quando você tem um processo produtivo, esse processo ele tem que gerar não é que ele tem que gerar, ele gera alguns resíduos. Esses resíduos podem ser resíduos perigosos ou não perigosos. Então naquele primeiro círculo grandão, nós temos aqui duas subdivisões. A divisão dos resíduos perigosos e a divisão dos resíduos não perigosos. Pega essa bolinha do resíduo não perigoso, ele ainda se subdivide em dois: resíduos recicláveis e resíduos não recicláveis. Ainda dentro dessa esfera geral, nós temos a definição de rejeito. Tiagão, qual que é a diferença de resíduo e rejeito? De um jeito simples para você que está aí assistindo hoje. Rejeito é aquilo que não tem mais o que fazer. Exemplo. Lá na indústria farmacêutica, eu sei que tem vários farmacêuticos aí hoje acompanhando a live. Lá na indústria farmacêutica eu tenho o setor de produção de medicamentos sólidos, de comprimidos. Cara, aí teve algum problema lá que reprovou um lote de comprimido que teve algum problema de friabilidade, que é quando ele fica quebradiço, ou teve alguma contaminação, enfim. Quando eu vou descartar, não tenho o que fazer com esse resíduo. Logo, eu posso classificá-lo como rejeito. Então, rejeito é tudo aquilo que não tem mais o que fazer. A única destinação é destruição térmica, mas aguarde que já não vamos atropelar os conceitos, já eu explico para vocês. Tudo bem?
Temos também a definição de resíduo não perigoso. Esse resíduo não perigoso, galera, ele pode ser um resíduo reciclável. Galera, essa é a cerejinha do nosso bolo no setor de meio ambiente. Já já nós vamos falar sobre isso, mas já absorvam a ideia de que, muitas vezes, o problema que nós temos é que o setor de meio ambiente ele só gasta para fazer destinações. Se você tem a chance de dar para o dono da sua empresa, para o seu diretor, para o seu chefe, ou se você é um diretor, enfim, se você tem a chance de gerar faturamento nesse setor, show de bola. Agora, tem também aqueles resíduos que são não perigosos e não recicláveis. Me dá um exemplo. Lá na sua empresa pode ter um refeitório. Se ele tem um refeitório, nesse refeitório vai gerar resíduo de alimento. Esse resíduo de alimentos de comida, papel, resíduo de escritório que está sujo, enfim, que não tem como reciclar, isso vai como resíduo. Ele não é perigoso, mas ele também é não reciclável. Galera, um detalhe importante: como podemos definir os resíduos de forma geral? Nós temos duas definições, nós temos duas legislações, nós temos duas normas, uma norma, na verdade, uma regulamentação que nos direciona em relação a isso. Inclusive, se vocês tiverem dúvida, pode deixar uma mensagem lá no privado que eu mando de novo para vocês. Tudo bem? Galera, são duas. Primeiro, a NBR 10.004 de 2004. Essa norma, ela define os resíduos como resíduos classe 1, perigosos, ou classe 2, não perigosos, sendo que esses não perigosos ainda são definidos como classe 2A e classe 2B, os resíduos inertes e os não inertes, tudo bem? Temos também a definição de acordo com a RDC 222 de 2018. Nessa RDC 222 de 2018, quem está anotando, não esqueça, porque essa é fundamental para quem está trabalhando, principalmente em indústria farmacêutica, mas de modo geral, tudo bem? A galera que trabalha em hospitais e na parte mais hospitalar usa muito essa RDC, tudo bem? Essa RDC ela divide os resíduos em grupo A, B, C, D e E. Resíduos do grupo A, eles são resíduos perigosos, e o que faz ele ser perigoso é a sua característica biológica. Resíduos do grupo B de bola são os resíduos químicos. Do grupo C são os radioativos. Resíduos do grupo D de dado são os recicláveis ou os não perigosos. E resíduos do grupo E são os perfurocortantes. Galera, para fixar aí rapidinho na cabeça de vocês, para a gente não perder muito tempo nessa parte, mas para fixar e já já vocês entenderem como que eu vou instruir vocês para fazer o descarte correto de resíduos. Primeiro passo, tem um resíduo de uma cepa de uma análise microbiológica que foi feita lá no laboratório de microbiologia de uma indústria. Essa cepa tem uma periculosidade relacionada ao fato de ter aquele resíduo biológico, né? Aqueles micro-organismos e tudo mais. Então, essa cepa seria um resíduo classe 1 por ser perigoso e seria do grupo A por ser biológico. Solvente orgânico, tô lá mexendo com solvente de HPLC e hoje nós vamos dar um exemplo bem prático de HPLC. Cara, no HPLC eu tenho ali solventes, tem acetonitrila, tem o metanol, tem o acetona, sei lá. Nesse caso, nós temos que destinar esse resíduo de forma correta, pois ele é ele é da classe 1, resíduo perigoso, e do grupo B de bola, por ser químico. Eu tenho um medicamento que é radioativo, então ele é perigoso classe 1, do grupo C, radioativo. Tem um resíduo que é papel de escritório. Foi lá, peguei um papelzinho de escritório lá da minha empresa, joguei esse papel lá no coletor. Ele não é perigoso, mas ele será então classe 2, certo? Por não ser perigoso. E será do grupo D de dado, justamente por não ser perigoso. E por fim, resíduos do grupo E. Galera, essa é a cereja
desse bolo que é a definição de resíduos. Por quê? Antigamente, nós simplesmente falávamos que o resíduo do grupo E, os perfuro-cortantes, né, a agulha, enfim, era tudo perfuro-cortante. Tinha gente que dentro da indústria chamava de lixo hospitalar quando eu trabalhava na indústria. É uma definição equivocada. Na RDC 222 de 2018, ela traz um artigo. Galera, tô ficando velho, então vocês me perdoem se eu errar, mas eu acho que o artigo 88 e o artigo 89, eles falam justamente da questão das agulhas. Olha que legal. Antigamente, eu trabalhava numa indústria, já trabalhei numa indústria que era de injetáveis. E muitas vezes o colaborador ia fazer algum teste de qualidade, né, de controle de qualidade, com água para injetável, água ultra pura, sabe? Água vinda de osmose reversa e tudo mais, sem nenhum tipo de contaminante. E nesse caso, ele pegava uma agulha, essa agulha ele simplesmente entrava em contato com a água e as pessoas, no entanto, a legislação, enfim, falava que nós tínhamos que destinar isso como resíduo perfuro cortante, era lixo hospitalar e jogava junto com o biológico, mas não. Galera, nós temos que levar em consideração o que entrou em contato com essa agulha. Exemplo, se essa agulha, na hora que você, lá no controle de qualidade, segunda-feira, estiver fazendo a sua análise, se essa agulha tiver entrado em contato com um fármaco, cara, esse resíduo vai ser um resíduo que está contaminado quimicamente. Se eu vou... Olha só que absurdo. Na legislação anterior, se eu pegasse uma agulha e colocasse em contato com radioativo, com medicamento radioativo, eu simplesmente destinaria esse resíduo como um perfuro cortante qualquer. No entanto, não é assim. Então, perfuro cortantes, nessa RDC 222 de 2018, tem um artigo específico para ele. Se você tiver dúvida, dá uma olhada, porque pode te ajudar bastante. Tudo bem? Exemplo, então, eu comecei e não terminei, né? Se eu tivesse lá uma agulha que entrou em contato com um material radioativo, cara, esse material radioativo, então, vai fazer com que essa agulha também fique radioativa, né, enfim, e eu tenho que destiná-la como eu destino os medicamentos radioativos. Mas aí fica uma questão. Fizeram a pergunta: quais são as destinações para cada tipo de resíduo? Galera, vamos lá. Resíduos do grupo A, e uma observação. Estamos aqui em época de pandemia, de Covid-19 e tudo mais. O interessante é que nós tivemos uma instrução técnica onde nos dá um direcionamento até para resíduos de Covid. Nós vamos destinar esses resíduos assim como nós destinamos os resíduos do grupo A. E para onde que nós destinamos os resíduos do grupo A? Resíduo do grupo A, o correto quando se trata de uma indústria, e aqui o nosso objetivo principal é a indústria. Quando eu tenho um resíduo biológico dentro da indústria, uma cepa de controle de qualidade microbiológico, por exemplo, o correto é autoclavar esse material e depois ser encaminhado para a estação. Depois que fez esse processo de autoclavagem, né, desse material, aí nós podemos destiná-lo, e normalmente se destina junto com os resíduos do grupo B de bola. Viu por que eu falei para vocês que é extremamente importante saber essas definições? Beleza. Resíduos do grupo A, então, podem ser incinerados. Resíduos do grupo B de bola podem ser ou coprocessados. O que é o coprocessamento, Thiago? O coprocessamento, ele queima esses resíduos, ele destrói termicamente esses resíduos. Só que a diferença da incineração é que o coprocessamento, eu tenho a possibilidade de gerar cimento a partir desse resíduo. Uau, então olha só que diferença. Se eu faço a destinação lá para incineração, eu simplesmente vou queimar dentro de um forno incinerador, só que eu vou gerar uma cinza. No caso do coprocessamento, essas cinzas já se transformam no cimento. Então eu economizo com matéria-prima e economizo também como fonte de combustível ali para o forno cimenteiro. Resíduos do grupo C, de medicamento radioativo, por exemplo, eu só posso destiná-lo para o CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que fica
aqui próximo, aqui em Abadia de Goiás, nós temos uma unidade. Resíduos do grupo D de dado, nós temos que avaliar, ou ele vai ser reciclável, ou ele vai ser destinado para o aterro sanitário, por exemplo. E por fim, os perfurocortantes, nessa RDC fala que esse resíduo de agulha, por exemplo, tem que ter a mesma destinação que o contaminante ou que o material em que ele entrou em contato. Galera, então olha só que importante. Se eu pego uma agulha e coloco junto com material químico, ela tem que ser destinada para, assim como os resíduos químicos. Se eu pego essa agulha e faço entrar em contato com material biológico, é também biológico. Se eu pego essa agulha e misturo com material radioativo, é radioativo. Agora um detalhe, e se essa agulha não tiver contaminante? Se essa agulha não tiver contaminante, eu posso destiná-la de acordo com o seu material. Ou seja, dependendo da tecnologia que você tem no local, se eu tenho ali uma seringa, ela não entrou em contato com nada, eu posso reciclar essa seringa. Tiago, mas isso é absurdo, cara, não tem como fazer isso. Tem. Mas na minha indústria nunca fizeram isso? Não. Mas sabe por que não fizeram? Agora pensem vocês, como daqui uns dias, quando vocês forem aí, ó, gerentes, diretores industriais, vocês querem correr o risco de pegar todos os colaboradores e verificar se eles estão fazendo tudo correto? Então é melhor destruir tudo e garantir a segurança da sua empresa. Tudo bem? Galera, cereja do bolo, não se esqueçam de dar atenção para os recicláveis. Os recicláveis, eles são a fonte de faturamento da sua central de gerenciamento de resíduos. Então, dependendo da quantidade de recicláveis que é gerada na sua empresa, você pode, inclusive, custear aquele valor que você gasta mensalmente para destinar os seus resíduos perigosos. Tudo bem? Galera, agora tem um outro detalhe. Fizeram uma pergunta que eu achei muito legal na caixinha. Falaram assim, ó: como descartar corretamente os resíduos controlados pela Polícia Federal, Anvisa e Exército? E aí, para onde que eles vão? Galera, essa é boa. Por que ela é boa? Porque muitas pessoas acham que pelo fato desses resíduos, desses materiais serem controlados, eles acham que tem que ter uma destinação específica, mirabolante, nada disso. Antes, só para vocês entenderem, quem nunca teve contato aí com resíduos de portaria 344, resíduos controlados pelo Exército, pela Anvisa, eu sempre brinco que são resíduos, são materiais, né, são compostos químicos para fazer bomba. Tanto bomba para deixar o cara fortinho, tanto quanto bomba para explodir coisas. Além disso, esses materiais podem gerar entorpecentes, bombas, enfim. Então, eu tenho que ter um controle muito grande desses resíduos, desses materiais, porque eles podem ser utilizados para fabricação de psicotrópicos ou enfim. Então é morfina, deixa eu ver outro exemplo, ácidos que são utilizados no refino de cocaína. Então são materiais que eu tenho que controlar. Para onde que esses materiais vão? Galera, esses materiais também serão destruídos termicamente. Agora, a diferença que eu tenho de um resíduo de portaria ou um resíduo controlado para os resíduos convencionais é que para os resíduos controlados nós temos que ter um controle documental muito maior do que os outros. Galera, é isso. Não tem codeína, igual a Érica comentou aí. É isso mesmo. Tem vários materiais, cafeína. Então eles podem ser utilizados para outros fins não legais, então nós temos que destinar de forma correta para evitar alguns problemas. Inclusive, vocês podem ser responsabilizados por esse extravio. Tudo bem? Então, nesse primeiro momento eu quis definir para vocês os resíduos sólidos. Agora vamos para a parte líquida. Uma definição que também é muito importante é a definição de efluente industrial. Galera, efluente industrial ele pode ser definido, né, de forma geral como todo despejo líquido que é proveniente de estabelecimentos industriais, que compreende emanações de processos industriais, água de refrigeração poluída, água pluvial, esgoto doméstico, enfim. É isso aí, Jéssica. A FISP que
Também direciona a forma correta, sim. Galera, entendido isso, ou falado sobre esse efluente industrial, eu tenho que entender que todo o processo ele vai ter que ter uma limpeza, que seja uma limpeza mecânica ou uma limpeza com água, quando é possível, né? Nesse caso, porque aqui nós temos indústrias de diversos ramos. Quando eu tenho esse efluente industrial, essa água mais o contaminante, esse material, né, ele vai para uma estação de tratamento de efluentes industriais. E Thiago, por que você está falando sobre isso? Galera, porque é só conhecendo a estação de vocês é que vocês vão conseguir saber para onde destinar e o que pode ser destinado para a estação ou para a central de gerenciamento de resíduos. Então olha só, no tratamento em geral, ele é composto por 4 etapas. Nós já falamos isso em algumas lives, mas como tem pessoas que essa é a primeira live da científica, inclusive, seja bem-vindo, nós temos que fazer essa definição para ninguém ficar boiando aqui. Então, quais são as 4 etapas de um tratamento de efluentes industriais? A primeira é a etapa preliminar. Na etapa preliminar, nós temos o descarte, nós temos a retirada de sólidos grosseiros, nós temos a remoção de sólidos grosseiros. O que seriam esses sólidos grosseiros? Seriam pedaços de pedra, areia, tampinha que pode ter ido no processo, embalagem. Então eu tenho que fazer essa retirada, porque se eu não retiro, pode danificar bombas, entupir tubulações, então nós temos que retirar. Na etapa primária é a etapa físico-química. Nessa etapa ocorrem os processos de coagulação, flocodecantação, flotação. Lembrando sempre que flocodecantação, as partículas, os flocos vão decantar no fundo do tanque. Já na flotação, nós inserimos microbolhas para que esses resíduos, né, esse floco, ele flote, ele vá para cima e seja retirado com um raspador. Temos também a etapa secundária, que é a etapa biológica. Inclusive, quem não assistiu a live da científica da semana passada, cara, foi excelente, que foi com o Otávio Ridel. Ele falou muito bem sobre o tratamento secundário de efluentes em geral, né? Etapa biológica de efluentes. E por fim, nós temos a etapa terciária. Já removi sólidos grosseiros, já tratei fisicoquimicamente, precipitei metais, já ficou tudo na etapa primária. Já fizemos a etapa secundária, onde nessa etapa secundária nós fizemos o tratamento biológico do efluente e removemos uma quantidade gigante de compostos orgânicos. Ainda temos a etapa terciária, onde na etapa terciária nós fazemos a etapa de polimento desse efluente industrial. Então, nesse caso, nós fazemos o último ajuste para que ele seja ou reutilizado ou descartado conforme a legislação do local onde você está inserido. Tudo bem? Galera, de novo, mas por que a gente precisa aprender isso? Porque somente sabendo qual é o nível de tratamento que a sua empresa tem, é que você, enquanto gestor ambiental, enquanto gerente de controle de qualidade, enquanto diretor industrial, vai saber destinar corretamente, saber o que pode ir para a pia ou o que não pode ir para a pia. Vamos dar um exemplo. Posso descartar soluções de antibiótico na pia? Galera, posso. Mas qualquer local pode? Não é o adequado, mas posso? Depende. A sua empresa tem uma estação de tratamento que comporta esse tipo de descarte? Ah, Thiago, todo local tem que ter a sua estação de tratamento. Mas tem, galera. Só que esses níveis de tratamento, eles são diversos. Eu posso ter um tratamento físico-químico apenas e não ter um microbiológico. Mas eu posso ter um tratamento somente biológico. Se eu só tenho um biológico, eu nunca vou poder descartar um antibiótico, porque ele vai matar essa cultura microbiológica que está ali servindo como os nossos grandes amigos, igual o Otávio falou semana passada, são os bichinhos que são os nossos grandes amigos. Galera, e é isso mesmo, tudo bem? Então, um exemplo do que nós poderíamos fazer com esses antibióticos, inclusive já dando um spoiler da próxima live, semana que vem eu vou falar sobre processos oxidativos avançados no tratamento de efluentes industriais. Live show de bola, porque é uma técnica que pode ser amplamente utilizada aí por vocês. Mas vamos voltar.
Se eu tenho um antibiótico, esse antibiótico ele pode um beta-lactâmico, por exemplo, ele pode ser inativado através de uma hidrólise que nós chamamos de hidrólise alcalina. O que é isso? Eu posso pegar esse efluente, coloco o pH dele de 12 a 14 e nessa faixa de pH vai abrir o anel beta-lactâmico desse antibiótico e com isso eu vou conseguir tratar esse efluente de forma geral. Tudo bem? Tiago, mas funciona essa tal dessa hidrólise alcalina? Funciona e muito bem. Eu já fiz um estudo onde eu tinha uma dúvida para saber quanto tempo que demorava para inativar essa cadeia beta-lactâmica, né? E no entanto, quando eu percebi que nós fizemos um estudo, né? Nós fizemos alguns testes e nós percebemos que demora cerca de 1 minuto quando você tem ali um pH próximo de 14 e próximo de 12, a pior situação foi de 30 minutos. Hidrolisava quase que 100% desses materiais. Tudo bem? Não tenho condição de fazer hidrólise alcalina, o que eu acho bem difícil porque é o mais fácil. Podemos também fazer processos oxidativos avançados, onde não me interessa agora se tem anel beta-lactâmico, se é cefalosporínico, se é o que for. Se é hormônio, se é pesticida, se é tinta, corante, não interessa. Nesse caso, nós simplesmente vamos quebrar essa molécula toda do seu contaminante ali, fracionando isso em um ambiente ideal, vamos gerar água mais CO2 e alguns compostos nitrogenados. Tudo bem? Galera, depois dessa breve introdução, agora sim podemos falar sobre o descarte de resíduos de laboratórios e é aí que vocês vão entender por que nós tivemos essa grande introdução. A Flávia, só respondendo aqui rapidinho, a Flávia falou assim, ó, como fazer o descarte das análises de medicamentos feitos dentro do laboratório? Show, Flávia! É isso que a gente vai falar agora e se mais alguém tiver dúvida, vocês podem ficar à vontade para deixar aí, tudo bem? Quais são os cuidados que nós devemos ter em relação a esse descarte de resíduos? Matheus, já eu te respondo, tá? Mas vamos lá, não vou esquecer de você, já deixei aqui um alertinho aqui para não esquecer. E pode ir deixando as perguntas, pessoal, porque já, quando eu tiver a chance aqui, vou só parar um pouquinho e vou responder as perguntas de vocês, tudo bem? Por favor, façam perguntas, porque a intenção de live é justamente essa de interação. Então, olha só, quero descartar um resíduo, igual a Flávia perguntou. Tem um resíduo de análise, tem um resíduo de HPLC, tem um solvente que está vencido, tem alguma coisa nesse sentido. Como que eu faço? Quais são os cuidados básicos que eu devo ter para destinar esses resíduos? O primeiro cuidado é rotular de forma correta esses resíduos. Aí, galera, é aquela história, Thiago, mas eu não vou, e eu tô falando isso, e essa live é meio que um desabafo para vocês, porque eu já trabalhei nessa área. Isso são coisas, eu juntei na minha pauta de hoje, as maiores reclamações que eu tinha e que eu fazia sobre esse setor. Eu trabalhava no setor de meio ambiente, numa indústria farmacêutica, então eu escutava demais falar sobre alguns desses erros. O primeiro deles é esse. Thiago, por que eu tenho que rotular de forma correta um resíduo? Sendo que ele é resíduo, ele é lixo. E ele é lixo, ele tem que ir embora. Eu vou simplesmente jogar isso pra fora lá no coletor e, cara, vocês dão um jeito nisso lá. Galera, não funciona assim. Nós temos que saber a incompatibilidade desses resíduos. E já eu vou gastar um tempinho falando sobre isso, porque eu acho que é a parte mais importante dessa live de hoje. Se vocês saírem daqui sabendo fazer o cálculo e o estudo de incompatibilidade, eu vou estar extremamente satisfeito, vou ficar muito feliz, porque é o mais importante que pode trazer riscos aí para vocês. Mas enfim, o cara tem que rotular, a pessoa que trabalha na área tem que rotular isso de forma correta, porque eu posso ter um resíduo de ácido sulfúrico vencido indo junto com o de soda cáustica vencida. Nesse caso, eles são extremamente incompatíveis. Pode acontecer ali algum acidente com o colaborador e as pessoas que trabalham na central de gerenciamento de resíduos, daqui uns dias,
quando vocês aí, ó, da área ambiental, os engenheiros ambientais, os químicos, enfim, os biólogos que estão na live e forem coordenadores de indústria, vocês têm que responder pelo cuidado com seus colaboradores. Cara, aquilo ali é uma família e a gente tem que resguardar esses colaboradores. E muitas vezes os lá dentro da indústria não se preocupa com esse descarte. Então cabe a nós fazer isso. Então na época eu fazia uma etiquetinha onde colocava o setor responsável, eu coloquei aqui para lembrar vocês, a identificação do material, a data, o setor, o colaborador que foi responsável, porque nós precisamos saber de onde que veio esses resíduos, tudo bem? Cara, a Kelly fez uma pergunta excelente. Tiago, é preciso ter um plano de gerenciamento específico para resíduos de laboratório? A resposta é sim. Normalmente, pessoal, nós temos um plano de gerenciamento de resíduos dentro da indústria, que é o PGRS, enfim. Dentro desse plano, eu gostava muito de fazer o plano de gerenciamento de resíduos químicos, que é o PGRQ, e até fazer o plano de gerenciamento de resíduos de laboratório, para ser bem específico, onde nesse procedimento nós temos todas as definições e as possíveis destinações para cada tipo de resíduo. Muito boa pergunta, viu, Kelly? Galera, outra questão que nós temos que ter muito cuidado, avaliar a constituição dos frascos a serem utilizados no acondicionamento de resíduos. Por que que isso é importante? Porque eu nunca posso, por exemplo, destinar um resíduo de soda cáustica em um recipiente de vidro. Tiago, mas por que que não pode? Galera, algumas pessoas têm uma visão que somente resíduos de metal que reagem com tudo, que oxida, que, enfim, que corrói, mas não é bem assim. O hidróxido de sódio, ele pode meio que dissolver a sílica presente ali no vidro e com isso ele pode, vamos falar de um portuguesão bem rasgado, ele pode derreter, ele pode dissolver a constituição do frasco ali e pode gerar um acidente para os nossos colaboradores, tudo bem? Ah, quero descartar um solvente orgânico. Cara, se eu quero descartar um solvente orgânico, eu não vou fazer isso dentro de um recipiente, um recipiente de plástico. Eu vou fazer isso, provavelmente, em um recipiente de vidro. Por quê? Porque se ele é um solvente orgânico, aquele polímero do plástico, ele vai reagir com aquele solvente orgânico. Então nós temos que ter muito cuidado quando se trata da avaliação desses frascos a serem utilizados. Tudo bem? Não devemos armazenar grandes quantidades de resíduos no nosso setor. Por que não? Galera, se eu tenho muito resíduo, é sinal de uma falta de controle. Ou tudo bem que tem laboratórios que geram resíduo pra caramba. Ok, não tem problema. Tá tudo certo. A probabilidade de um colaborador do setor de laboratório ali, enfim, ficar contaminado é muito grande. Aí acidente com... o cara tá andando e bate ali numa bombona, cai. E normalmente nós sabemos que esses laboratórios têm muitas pessoas trabalhando em um espaço muito pequeno. Logo, galera, é de grande importância que nós não façamos esse armazenamento de grandes quantidades dentro do nosso laboratório, dentro da área geradora. Tudo bem? Devemos ter os cuidados mínimos no transporte e no manuseio desses materiais, usando os EPIs adequados, obviamente, né? Que seja macacão Tyvek, que seja luva, que seja óculos de proteção, que seja máscara, bota, macacão quando o Tyvek não for o adequado, outros tipos de macacão, enfim. E o mais importante, pessoal, e é aqui que eu preciso que vocês prestem muita atenção. Se vocês tiverem dúvida, cara, eu posso parar a live agora e a gente ficar só nessa parte, porque eu quero que vocês saiam daqui. Só para vocês terem ideia, esse próximo tópico, ele é basicamente um curso que nós damos na científica, mas, cara, a pandemia amolece corações. Eu quero falar para vocês, porque ele é o que os meus alunos sempre brincam, a cereja do bolo dessa live, que é a parte da incompatibilidade química. Cara, como que eu faço esse cálculo? Galera, é um cálculo que ele é muito importante. Muitas pessoas não fazem de forma correta, mas eu espero que a partir dessa live vocês possam fazer. Lembre-se, não é porque não tem ninguém fazendo da forma correta que eu não vou fazer, e não é porque também está todo mundo fazendo da forma errada que eu vou fazer.
Nós temos que aprender a fazer de forma correta para evitar problemas. Então, a primeira coisa, nós devemos analisar a incompatibilidade química desses resíduos. Como que nós fazemos isso? Existe pedra filosofal? Existe receita mágica? Bola de cristal? Não, galera. É um cálculo químico super fácil de fazer, só é um pouquinho trabalhoso quando se faz pela primeira vez. Nós fazemos essa análise da incompatibilidade química de acordo com a NBR 14.619 de 2018. Vou repetir. NBR 14.619 de 2018. Essa norma trata sobre o transporte terrestre de produtos perigosos. Nela tem uma tabela que é uma tabela de incompatibilidade química. Ela tem duas partes. A primeira é uma tabelinha onde quando vocês tiverem, e galera, se vocês tiverem dúvida, bate um print da tela do celular de vocês, ou do computador, marca científica, que todas as perguntas que forem feitas com a marcação da científica, eu vou pessoalmente responder vocês, e se tiver 1000 perguntas, eu vou responder as 1000. Lá você vai, porque no início essa tabela é um pouquinho complexa, mas vamos lá. Essa tabela, vocês vão analisar ela nesse sentido e nesse. Quem ver essa tabela pela primeira vez, depois dessa live, vocês vão entender. Ela é uma tabela que ela faz assim. Nesse caso, nós vamos linkando os resíduos. Nós analisamos essa parte assim, na vertical, e temos uma análise na horizontal. Então nós vamos fazendo como se fosse uma guerra lá do UFC, lá uma luta. Vamos colocar esse contra esse, vamos ver o que dá. É basicamente isso. Então, um exemplo, eu nunca posso descartar um composto orgânico de um peróxido. E aí eu já sei que tem um primeiro erro. Por experiência própria eu já vi isso. Os caras descartarem fase imóvel de HPLC com peróxido de hidrogênio. Ah, Thiago, mas nunca aconteceu nada. Pô, que bom, cara. Agradeça a Deus, porque dependendo das concentrações, pode gerar ali uma oxidação muito grande dessa matéria-prima, desse composto orgânico, e isso pode explodir dependendo do recipiente que ele está contido ali, enfim. Nós nunca podemos descartar também ácidos com compostos alcalinos. Isso é óbvio. Eu nunca vou descartar uma soda cáustica PA com um ácido clorídrico PA. Isso é bem lógico também, né, galera? Também não podemos descartar um ácido inorgânico com solvente orgânico. Exemplo, eu não posso descartar ácido sulfúrico com, sei lá, com resíduo de glicose. Glicose não é solvente orgânico, né? Com hexano. Por que eu não posso? Quando essa live acabar, faz um teste. Vai no YouTube e coloca assim, ó, reação ácido sulfúrico e carne. Vai aparecer um monte de testes de aulas de química que os caras fazem, onde eles pingam um pouquinho de ácido sulfúrico em carne e fica carbonizado, fica preto. Por quê? Tem uma reação muito grande. O ácido sulfúrico, lembrem, galera, ele tem 4 oxigênio. É um composto que oxida essa matéria orgânica. Tudo bem? Então, para fazer isso, nós analisamos essa tabelinha. E como que nós vamos fazer esse descarte? Que é a pergunta da Flávia lá em cima. Na prática, como que eu faço? Primeiro, então, vamos caracterizar esse resíduo. Vamos saber o que é, rotulando. Vamos analisar qual é a constituição melhor para esse resíduo e depois vamos analisar a incompatibilidade química. Então esses são os 4 pilares que nós utilizamos para fazer o gerenciamento de resíduos dentro de laboratórios. Então vou dar um exemplo. Eu fiz até numa pós-graduação esses dias esse cálculo e ele é bem simples. Depois eu posso até fazer um videozinho ensinando vocês a fazer isso. Mas é assim, ó. Imagina que você tem vários potezinhos imaginários, várias bombonas imaginárias, onde em cada bombona você vai jogar um resíduo. Então na primeira bombona, joga qualquer resíduo que você tiver. Um exemplo, fase imóvel de HPLC. Ok. Agora eu tenho que descartar ácido sulfúrico. Olho na tabelinha e verifico. Será que o ácido sulfúrico reage com acetonitrila, por exemplo?
Se ele reage, então ele não pode ficar dentro da bombona número 1, ele vai para a segunda. Agora eu quero descartar hidróxido de sódio. Poxa, ele não pode ir com o primeiro, não pode ir com o segundo, então ele tem que ir para a terceira bombona. Quero descartar agora peróxido de hidrogênio. Na primeira ele não pode. Será que ele pode na segunda? Ah, tem que fazer 4. E com isso nós conseguimos ter um gerenciamento, um cálculo da quantidade de bombonas que nós precisamos fazer, né? Nós precisamos utilizar para fazer esse gerenciamento. Galera, esse cálculo é extremamente importante, tá? Nesse curso que nós damos a científica, o curso ele é um teórico prático, né, se é que a gente pode falar assim, porque tem uma parte do curso que é vocês fazendo esse gerenciamento. E assim como a Kelly perguntou lá em cima, nós temos um momento em que vocês fazem, mesmo que digital, à distância, vocês saem de lá com o seu procedimento e sabendo calcular a quantidade de bombonas que vocês podem fazer, com a garantia de uma consultoria no seu primeiro plano de gerenciamento de resíduos químicos, tá? Pessoal, beleza. Feito isso, já sei que vai ser em bombona, já sei que é hidróxido de sódio, já sei, enfim, são 10 bombonas, já fiz todo o cálculo. Agora sim, percebam, pessoal, pelo amor de Deus, para aquelas pessoas que acham que é simplesmente descartar na pia, percebam o quanto que nós percorremos até chegar nesse momento. Agora a parte mais simples da live. O que a gente pode jogar ou não na pia? Primeiro, todo tipo de resíduo que não é tóxico, ou que não é corrosivo, ou que não é inflamável, ou que não é reativo. Aí lascou, né, galera? Praticamente tudo que a gente usa nas indústrias são tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou reativos. Aqui eu sempre uso a teoria do bom senso. Se você tem lá uma solução vamos lá, acetonitrila, você estava usando lá em fase móvel lá de HPLC, enfim, cara, você está numa proporção de 0,05%, muito diluído. Aí é diferente de jogar 1 litro de etanol PA. Tudo bem? Etanol puro. Então nós temos que ter essa questão do bom senso. Nós podemos descartar soluções de ácidos e bases? Podemos, desde que, cuidado, presta atenção, podemos descartar na pia desde que neutralizados. Então olha só, se eu tenho uma solução de ácido sulfúrico e tenho uma solução de hidróxido de potássio, eu posso descartar na pia? Posso, desde que essas duas soluções que estavam sendo utilizadas ali para titulação, para alguma análise química, enfim, desde que as duas estejam neutralizadas. Eu pego um pouquinho dessa, reajo entre si e faço essa neutralização. Daí uma vez um aluno me perguntou: professor, tenho lá uma solução de hidróxido de sódio, mas eu estou com um problemaço, eu não consigo comprar ácido clorídrico barato para neutralizar. E eu fiquei sem entender, falei, cara, o que esse cara quer? Eu olhei e falei, não entendi. Ele, professor, porque o senhor falou que tem que neutralizar e tudo mais. Eu falei assim, não, meu jovem, presta atenção. Você nunca vai comprar um produto químico para neutralizar o seu. Nesse caso, é melhor descartar como resíduo sólido na central de gerenciamento de resíduos. Aí que buga muita gente e aqui fica uma dica de ouro para vocês. Quem está com papel e caneta na mão, anotem aí, porque isso pode ajudar muito vocês. Muitas pessoas, não é que confundem, não sabem que a definição da NBR 10.004, ela fala que esses resíduos sólidos ou semissólidos, vou repetir, porque eu fui ler aqui, homem, você sabe, as meninas sabem que homem não dá conta de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Galera, a NBR 10.004, ela fala que resíduo sólido é todo aquele resíduo no estado sólido e no estado líquido. Então é no estado sólido e no estado semissólido, pastoso, que resulta de alguma atividade, enfim. Mas olha só, algo que muita gente não presta atenção. Também é considerado como resíduo sólido
determinados líquidos cujas suas particularidades tornem esse resíduo inviável para o seu lançamento em rede pública ou esgoto, enfim, ou ainda que exijam soluções técnicas e economicamente viáveis em face à melhor tecnologia possível disponível. O que isso quer dizer, galera? Prestem muita atenção, vamos falar no português entendível. Se eu tenho lá hidróxido de sódio puro que venceu por algum motivo, eu nunca vou pegar um ácido clorídrico puro e vou fazer uma reação entre eles para neutralizá-los. Nesse caso, ele é líquido, porém, ele vai ser descartado como resíduo sólido. Tiago, mas como que um resíduo líquido vai ser descartado como sólido? Galera, é simples. A destinação dele vai ser como resíduo sólido, apesar dele ser líquido, porque não tem como tratar esse resíduo jogando simplesmente na pia. Tudo bem? Pessoal, outra questão, outros materiais que eu posso descartar, então lembre sempre que só tem o ácido e base, é sempre neutralizado entre si. Podemos descartar compostos orgânicos, como álcoois, exceto o metanol, que é muito tóxico. Podemos descartar dióis, alcoxiálcoois, carboidratos solúveis. Posso descartar uma solução de amido? Posso. Tiago, mas eu posso descartar uma solução de 1 litro de 1 litro de solução onde tem 10 quilos de amido? Não, porque vai entupir a sua tubulação. Então isso, quando está muito concentrado, nós fazemos descartes pontuais ao longo da semana para evitar alguns problemas na estação. Tudo bem? E por fim, resíduos de limpeza de maquinário contendo matérias-primas. Mas, de novo, galera, a gente sempre prioriza a parte sólida. Se não tiver como mesmo, a gente vai descartando isso ao longo da semana. Tudo bem? Então, galera, aquilo que é líquido e não pode ser descartado na pia, porque vai corroer a tubulação, é muito concentrado, é muito tóxico, enfim, eu posso destinar como resíduo sólido. Então, o setor de meio ambiente vai pegar aquele frasco que você mandou, rotulado, lembra? Vou verificar a incompatibilidade para não colocar próximo e depois vou destinar para a destruição térmica desses resíduos. Tudo bem? Deixa eu ver aqui algumas perguntinhas. Muito bom. Provavelmente é o meu amigo Adriano aí que está no CRQ 12 Fiscalização, onde ele fala que lamentável porque ainda constatamos equipes operacionais contando esses processos sem formação na área da química. Galera, é impossível você trabalhar nessa área sem saber sobre química e sem ter a habilitação correta, né, para trabalhar. Isso que ele falou é muito importante, porque percebam que se você não faz esse contrato de forma correta, ou se você não faz esse descarte de forma correta, vocês podem ter problemas sérios. Eu já vi acidente sério ocorrendo quando... Só que aí não foi culpa do colaborador. É porque tinha uma bombona que ela rompeu, estava frágil, ela tinha ácido clorídrico e ela entrou com resíduo de soda que estava próximo. Cara, ele dá um leve pipoquinho, tá? Não queiram ver. A Jéssica falou assim, que a Conama nos descartes de efluentes, ela fala do pH de 5 a 9, mas ela prefere neutralizar deixando mais próximo de 7. Isso é o ideal, viu, Jéssica? Tem alguns processos que eles não têm como eu diria, eles não têm uma alteração tão efetiva assim do pH, né? Então fica até mais fácil de fazer isso. Eu prometi para o Matheus que ia falar sobre ele. Bom dia. Os resíduos, existe reaproveitamento para geração de combustível? Caso existe, aqui em Anápolis, alguma empresa, existe reaproveitamento para geração de combustível? Ô Matheus, eu te aconselho uma empresa que fica em Cesarina, não estou ganhando nada, então não vou falar o nome dela, mas me chama no privado que eu te falo, tá? É uma empresa muito boa de coprocessamento que fica aqui em Goiás, e é uma empresa muito séria, que pega esses resíduos e descarta. Algo que eu não sei, não tem nada a ver com a live, mas já vou dar a dica pro Matheus, que eu não sei de onde ele trabalha, e se eu conseguir ajudar ele, eu vou dormir feliz hoje. Eu escutei alguns alunos, e tem alguns alunos meus aí de outras instituições,
que eles podem confirmar, porque eles estavam nesse grupo, que parece que surgiu aqui em Anápolis uma empresa que destina resíduos de construção civil. Cara, que já é um ganho gigante, porque nós não tínhamos nada parecido. Então, se conseguir te ajudar, beleza? E por fim, a Raquel. Olá, sou bióloga na Unicamp. Pô, que legal, Raquel. Fico muito feliz. Seja bem-vinda ao Goiás. Se fosse presencial, ia te oferecer um prato com piqui. Mas a gente não está presencial ainda, então seja bem-vinda. Tem uma pergunta. Quanto ao descarte de soluções que contêm material biológico, exemplo, placas de fungo, também entra nesse tipo de descarte? Raquel, o ideal, aí eu sei que eu vim de uma instituição pública, eu sei que muitas vezes, só que a Unicamp é um ponto, um outlier, né, um ponto fora da curva. Nesse caso, Raquel, o ideal é que você consiga autoclavar esses resíduos. Por quê? Eu não sei como faz a destinação dos seus resíduos, tá? No seu laboratório. Mas o correto é fazer a autoclavagem desse material, eu elimino ali todo tipo de micro-organismos que possam existir, e aí sim depois eu destino como resíduo perigoso, tá bom? Então eu posso mandar para destruição térmica, incineração. Eu não sei se a sua instituição tem um contrato com alguém. A instituição que eu trabalho hoje, nós temos um contrato, tudo bem? E lá nós destinamos isso para incineração, ok? Pessoal, cara, hoje eu vi o sufoco que fica quem faz essas lives comigo, porque é muito assunto, né? Nossa, eu tenho aqui minha mente explode de tanta coisa para falar para vocês, mas infelizmente nós já estamos terminando essa live. Cara, eu espero de coração que vocês tenham aprendido alguma coisa. Eu sei que é muito rápido. Reassistam essa live lá no YouTube, porque pode ajudar vocês. E aqui hoje, como eu tô sozinho, eu vou deixar uma musiquinha aqui para vocês. Eu sei que é muita coisa, mas é como eu sempre brinco, galera. Vocês não podem sofrer com a síndrome de Gabriela. Eu não sei se vocês aprenderam na graduação de vocês o que é a síndrome de Gabriela. Para quem não conhece, é essa síndrome aqui, ó. Aqui pra vocês. Eu sei que é muita coisa, mas é como eu sempre brinco. Vou colocar aqui pra vocês, ó. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela. Sempre Gabriela. Galera, não sofram com a síndrome de Gabriela. Sabe por quê? Porque eu escuto demais, brincadeiras à parte, eu escuto demais o pessoal falando: porque a minha empresa é assim mesmo, e na minha empresa faz assim, e eu não vou mudar nada, vai ser sempre assim mesmo. Então não sejam Gabrielas, sejam ponto de transformação na indústria de vocês. Façam de forma correta para que vocês não cometam riscos e tenham acidentes, enfim. Pessoal, muito obrigado, cara, extremamente feliz. Sábado de manhã para mim é o melhor dia da semana, porque eu tenho a chance de conversar com vocês. Espero que vocês tenham entendido e olha só, eu vou abrir hoje uma caixinha de perguntas aí na Científica para todo tipo de problema que você tiver. Pode ficar calmo que eu não vou falar de onde que é a sua empresa, mas eu vou abrir a caixinha e se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, pode falar que eu vou responder todas sem exceção. Tudo bem? Galera, só fazendo aqui os últimos convites para vocês. Semana que vem eu vou falar sobre processos oxidativos avançados no tratamento de compostos de contaminantes emergentes. Olha, eu sou apaixonado em processos oxidativos. São tecnologias, nós sabemos que não se trata hormônios e antibióticos de modo convencional, então nós temos que usar processos mais drásticos nesse tratamento e é justamente sobre isso que nós vamos falar, tudo bem? Faço um convite também para vocês seguirem as nossas redes sociais. Hoje nós temos o YouTube, LinkedIn, Facebook e Instagram. Então se vocês tiverem alguma dúvida, nós vamos chegar em você na rede social que você quiser. Então sigam lá todos os dias, sem exceção,
tem uma postagem de 1 Minuto Científico, que é um videozinho que vai te ajudar com a sacada rápida pro seu dia a dia. E no final do dia, sempre, todos os dias vai ter uma sacada científica, que é um resuminho rápido de alguma live que nós fizemos. Também quero falar para vocês que já estão abertas aí algumas dos nossos cursos. Quem tiver interesse, basta acessar o link que está na nossa bio, tudo bem? Pessoal, forte abraço, muito obrigado pela participação de vocês, eu fico sempre muito lisonjeado, espero ter ajudado e até a próxima live da Científica Educacional. Forte abraço, fiquem com Deus e até lá!